Seja toda a gente bem-vinda a mais um Ask Me Anything. Um, para quem ainda não teve cá noutras edições, nunca cá veio, o Ask Me Anything não é uma entrevista, não é um debate moderado por jornalistas com um certo guião, como provavelmente estão habituados nas entrevistas do Fumaça. Não é uma peça jornalística, é um espaço de debate onde nós convidamos uma pessoa que sabe particularmente sobre um assunto e deixamos que pessoas da comunidade possam fazer perguntas. E por essa razão também eu não tenho muitas perguntas para fazer, pelo menos para já, tenho talvez uma para começar, e portanto comecem já a pensar no que é que querem perguntar. Há duas maneiras de fazer perguntas facilmente. Um é, se vocês forem aqui abaixo, onde diz no Zoom reactions, ou reações, talvez, em português, vão ver que há logo em primeiro existe uma coisa que diz raise hand, ou levantar a mão. Se carregarem aí, eu sei que vocês vão querer falar, vão querer fazer uma pergunta. Se quiserem também podem, se não vos apetecer falar, se não tiverem microfone para poder falar, escrevam também no chat e eu posso lê-la e o Ricardo depois pode responder. O Ask Me Anything vai ter o tempo que fizer sentido. Quando não houver mais perguntas nós paramos, obviamente. E, portanto, se vocês acharem que estamos na hora de começar, começamos e vamos à primeira pergunta. Boa. Obrigado, Ana, pelo luz verde para começar. Hoje temos como convidado o Ricardo Puertes, licenciado em Psicologia, foi assessor para as áreas LGBTQI+, VIH e dependências na Câmara Municipal de Lisboa, no gabinete do antigo vereador Manuel Grilo, do Bloco de Esquerda. Em Barcelona e em Lisboa foi técnico de sala de consumo assistido, educador de pares e técnico de rastreio de VIH e outras doenças sexualmente transmissíveis. Coordenou entre 2012 e 2017 o Centro de Resposta para Pessoas que Usam Drogas e Namoraria, do GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos, em Lisboa. Muito bem-vindo, Ricardo. Olá e obrigado pelo convite. E temos aqui um grupo muito acolhedor, por isso, obrigado. Vamos lá. Obrigado, eu, por teres vindo. Eu gostava de começar com a primeira pergunta e depois abro para vocês poderem fazer as restantes. Na verdade, eu e o Ricardo já tínhamos falado sobre isto hoje, há uma sensação que eu tenho, talvez possa ser só minha e tu has de dizer-me se também concordas com ela, mas há uma sensação que eu tenho, principalmente quando vou a outros sítios ou estou com outras pessoas que não são portuguesas, não viveram em Portugal, não vivem em Portugal, mas uma parte delas ou vive fora ou é mesmo estrangeira, e também com uma parte de amigos meus, pessoas da minha idade, etc. Parece que existe um mito à volta da política de drogas que sugere que em Portugal as drogas são legais, ou que as chamadas drogas leves são legais, até um certo ponto, que se pode fumar erva até um certo ponto, de ter no bolso, se a polícia chegar ao pé de nós e ver, é legal. E, portanto, para pessoas que até gostam recreativamente de consumir, parece um paraíso e, portanto, aqui parece que seria o sítio certo para as pessoas viverem, se estiverem à procura disso. E que quando eu começo à procura de informação, já tive imensas discussões sobre este assunto com amigos meus e com outras pessoas, aquilo que me parece é que é realmente um mito. E eu queria perguntar-te, qual é que é, na verdade, quais é que são as drogas que são legais em Portugal? E em que base é que nós estamos? Para virmos começar este debate. Então, a situação de Portugal em relação às drogas é conhecida e é importante e há razões para tal. E podemos depois falar sobre isso. Mas, de facto, não é legal, não é, consumir substâncias ilícitas em Portugal. Se fosse legal ou regulado, seria possível ir a uma loja, comprar em determinado horário, se calhar pessoas com determinada idade, saber a composição, etc. Também não é despenalizado, que às vezes as pessoas também dizem é despenalizado, etc., porque existem penalizações. Portanto, se a polícia encontrar alguém a consumir substâncias ilícitas, levará a pessoa, encaminhará a pessoa para uma comissão de dissuasão, que são umas estruturas criadas para fazer uma análise do caso e podem propor
ou multas, trabalho comunitário, etc., encaminhamento para tratamento também, se for considerado com posse ou consumo para uso individual. E, portanto, há uma tabela com as várias substâncias ilícitas e, portanto, isso está regulado. O que, de facto, existe é uma descriminalização do consumo, não é? Portanto, se, de facto, a quantidade que estiver na posse de quem for identificado estiver dentro de um determinado limite, é considerado, enfim, para consumo individual e não existirá uma situação que seria considerada de crime, digamos assim. Portanto, isso foi uma mudança legal que aconteceu no ano 2000, num contexto muito particular, se calhar podemos falar também um bocadinho sobre isso. Ou seja, nos anos anteriores tivemos uma situação, nos anos 90, não é? Que todos conhecemos, consumo de heroína não só, consumo de injetados, mortes por overdose, uma proporção grande de novos casos de VIH atribuídos à partilha de material de injeção e, portanto, tínhamos um cenário, digamos, dramático, não é? Que preocupava a sociedade, era uma das preocupações grandes da sociedade portuguesa e, portanto, o que Portugal fez, eu acho que isso nos deve encher de orgulho de alguma maneira, foi fazer uma estratégia, uma política a longo prazo, estudar exemplos internacionais e fazer aqui uma proposta abrangente que incluía uma mudança legal no sentido da descriminalização, que acabamos de falar, mas também o aumento de serviços e uma regulação, um decreto-lei que regula uma série de serviços, equipas de rua, programas de substituição, etc. Alguns foram postos em prática, ou seja, um aumento do acesso ao tratamento, programas de substituição, etc. Outros não foram postos logo em prática, como as salas de consumo, drug checking, análise de substâncias, etc. E, portanto, foi uma política que teve resultados admiráveis, não é? E por isso é que há tanta atenção sobre o modelo português, portanto, a entrada de pessoas em tratamento, uma redução de consumos problemáticos, uma redução de novas infecções por VIH, etc. E, portanto, somos um exemplo para o mundo, não é? Eu acho que é importante ter isso em conta porque, ou seja, saímos assim um bocadinho da nossa realidade, olharmos para o resto do mundo, vemos o consumo muito penalizado, não é? E continuam a existir países, e não são assim tão poucos, em que há pena de morte, por exemplo, para consumo e para posse de substâncias ilícitas e para tráfico, e, portanto, acho que nos deve aqui ou seja, admirar este trabalho da política portuguesa, apesar de, eu acho que também podemos considerar que há algumas limitações, podemos também conversar um bocadinho sobre elas, não? Se quiserem. Ok, assim, ponto de partida. Obrigado. Quem é que tem perguntas? Gostava de continuar e gostava de fazer a segunda. Eu posso ir, se mais ninguém se chega. Eu queria só dar algo que para mim. Se calhar era melhor que todas as pessoas fizessem mute aos microfones, mas essa política tem 20 anos, mais de 20 anos, e isto para mim, desde que eu me comecei a interessar mais e também perceber como é que as coisas funcionavam, o que me chocava sempre era perceber o tempo que tem passado desde que nós estávamos nesse ponto. E eu, no meio, estavas a dizer se o consumo, a quantidade é considerada para consumo individual, não é considerada crime. No entanto, também há consequência para isto, e isto é meio uma pergunta que é, eu sei que as pessoas podem ser enviadas para consultas de acompanhamento, e eu também gostava de saber essas consultas, qual é exatamente a forma que nós temos de distinção entre pessoas que realmente precisam de algum tipo de assistência, outras que o estão a utilizar recreativamente, e como é que isto é olhado, se é ou não distinto, ou se até de uma forma não escrita, não é, cultural, as coisas são, não é, essa força que existe na lei, são tomadas atitudes diferentes perante pessoas diferentes. Então isto pergunta sobre a política de drogas, se para além de todo esse ganho que tivemos naquilo que é a lei, como é que também em termos práticos, quais é que são os pontos envolvidos nesta consideração do consumo individual que está tabulado, mas os valores, por exemplo, para a erva é um valor bastante elevado, porque só aquilo que aquilo representa em dinheiro,
os consumidores de erva que eu conheço, assim, mais regulares, não costumam andar com aquela quantidade, porque aquilo são bastantes dias e pronto, e nesta consideração de crime, quem tem acompanhamento, como é que isso é feito, se existe nesta necessidade das pessoas, e no caso daqueles que são uma forma de exercer só poder, se realmente podemos olhar para a distinção entre pessoas, sítios e classe e outras características dos utilizadores. Sim, ou seja, é verdade o que a Ana dizes, não é? Ou seja, existe uma tabela e a tabela à partida regula o que seria um consumo para 10 dias, um consumo individual para 10 dias, mas acho que qualquer pessoa consegue perceber que isso é muito difícil de calcular, não é? E, portanto, ou seja, porque o consumo é altamente individual e, portanto, o consumo de cada pessoa para 10 dias, não, enfim, varia muito. E, portanto, o que foi decidido no ano 2000 foi uma decisão, enfim, poderia ser questionável, não é? Mas estabeleceram-se valores, não é? Valores de referência. E, portanto, 25 gramas para erva, uma grama para heroína, enfim, mas existem esses valores. Nas comissões, além do encaminhamento para tratamento que referiste, também podem existir multas, não é? E outro tipo de sanções administrativas, mas que também são questionáveis. É uma oportunidade também para falar de dificuldades, não é? Encaminhar para tratamento, etc. Mas talvez uma das limitações aqui do modelo português também é que existe e desafio, pronto, e é algo que tem estado em alguma discussão também nos últimos anos, é como fazer quando o consumo é individual, pessoal, recreativo, etc., que não se supõe um problema à partida, há uma decisão consciente de consumo, não é? E, portanto, o que fazer nesses casos, porque, enfim, e daí provavelmente terá que existir aqui uma discussão ampla sobre a regulação, e aí sim legalização ou regulação de algumas substâncias, para começar a mais óbvia cannabis, mas provavelmente outras também, e portanto nesses casos o que fazer quando o consumo não é uma questão de saúde, não é uma doença, não é um problema, e portanto é aqui um dos desafios também da política portuguesa. É. E quando tu dizes uma regulamentação, estás a dizer uma legalização. Portanto, uma legalização, mas com regras. É isso que queres dizer com isso? Sim, ou seja, tem existido debate forte, internacional, não só, digamos, por pessoas mais alternativas, digamos assim, mas por grandes grupos como a Comissão Global sobre Política de Drogas, que tinha como um dos seus comissários, por exemplo, o presidente Jorge Sampaio, que tem, enfim, numa das suas missões, por exemplo, chamar a atenção para a necessidade de regular substâncias ilícitas, ou seja, o impacto da guerra às drogas, a perseguição que tem existido ao longo dos anos, sobretudo a partir dos anos 70, tem causado um impacto gigante, não é, no mundo, não só de população prisional, enfim, de crime violento, negócios ilícitos, etc., não produz resultados, ou seja, o que se tem visto é sempre uma situação cada vez pior, e, portanto, governantes desse tipo, Presidente Jorge Sampaio, mas muitos outros, dentro da Comissão Global, têm proposto que o mundo tem que encarar as drogas de outra forma, não é? E, portanto, provavelmente aqui a substância óbvia, como disse há pouco, é a cannabis, não é? Onde vários países e vários Estados têm proposto algumas soluções, não é? De regulação, e aí sim, ou seja, estabelecer como se produz, quem tem acesso, que composição, etc., etc., mas que o mesmo tem de ser feito para outras substâncias, com alguns desafios, não é? Ou seja, não é simples pensar esta questão, é uma mudança de paradigma, mas é algo que está em cima da mesa, proposto por pessoas de vários quadrantes políticos, e, portanto, é aí que temos que fazer um caminho. A discussão tem estado presente em Portugal, sobretudo com a questão da cannabis, mas eventualmente em algum momento avançará também para outras substâncias. Então, uma dúvida, no caso eu não sei absolutamente nada, portanto vou perguntar tudo o que for básico para tentar organizar o pensamento. No caso das situações que estão regulamentadas, por exemplo, a questão do cannabis, uma vez decidido que passa a ser legal e pode ser consumido, por exemplo, num sítio específico onde se pode comprar, que tipo de exemplos é que já existem de quem é que produz, quem é que controla, quem é que fiscaliza, ou seja, consegues ser um bocadinho mais pormenorizado nesse aspecto?
Sim, ou seja, já existem alguns países onde essas experiências acontecem há mais tempo, não é? Acho que conhecemos todas as coffee shops, por exemplo, holandesas, não é? Onde está regulado quem tem acesso, não é? Ou seja, não conheço em pormenor, mas à partida serão adultos, há algumas regras, à partida não se pode consumir outras substâncias, apenas cannabis, etc. Mas há alguns vazios também, ou seja, por exemplo, na Holanda não é claro a questão da produção e, portanto, há assim um vazio legal. Há outros países, Uruguai, Canadá, Estados Unidos, onde se avançou mais, ou seja, começa a ser regulado também a questão da produção e não só a venda. Aqui, enfim, também uma das grandes questões em discussão é que, enfim, há muitos interesses comerciais, não é? E, portanto, também isso tem que ser tido em conta para que, digamos, a grande força do capital das grandes empresas não domine totalmente o mercado, a disponibilização, que se permita, por exemplo, outro tipo de soluções como o autocultivo, que é outra das grandes discussões com a cannabis, não é? Será que só se pode comprar ou será que se pode cultivar? E, portanto, esse é um dos debates dentro da questão da legalização. Mas, portanto, enfim, a legalização traz aqui uma oportunidade que é interromper a situação atual que é de mercado desregulado, ou seja, todos sabemos que é possível comprar substâncias, mas neste momento não há qualquer tipo de proposta de quem, enfim, de dificultar o acesso a pessoas mais vulneráveis, a menores, a ter controle de qualidade, etc. E, portanto, a regulação traz aqui uma oportunidade de pensar estas questões em benefício do utilizador, não é? Da segurança, da saúde pública, etc. Se calhar eu fazia só aqui uma salvaguarda e também comentei isso com o Ricardo. Muita da minha experiência na área das drogas é em algumas das questões menos exploradas na política, de facto, da política portuguesa. E, portanto, conheço, nunca trabalhei, por exemplo, numa comissão de dissuasão e, portanto, enfim, visitei, li, etc. E não sou um especialista também em cannabis e, portanto, sempre fui trabalhando em algumas áreas menos exploradas aqui da política portuguesa, nomeadamente no ativismo pela abertura de salas de consumo assistido, na possibilidade de fazer análises de substâncias, drug checking, etc. Participação das pessoas que usam drogas nas decisões, questões de género ligadas às drogas e, portanto, também se quiserem abordar um bocadinho por aí, acho que poderia ser interessante. A Adriana tem ali uma pergunta, acho. Força, Adriana. Sim, eu tinha uma questão. Eu, há uns meses, quando foi mesmo os 20 anos da entrada em vigor da descriminalização das drogas, eu entrevistei o João Goulart e ele falou-me um pouco da experiência dele como um dos pais da lei, não é? Um dos autores da lei. Ele disse que na altura que, pronto, como era uma lei muito pioneira e muito progressista, que ele notou muita resistência até da própria ONU e dos partidos de direita em Portugal. E que agora, 20 anos depois, quando ele vai fazer uma apresentação anual à Assembleia da República da situação das drogas em Portugal, um relatório que até os deputados dos partidos de direita que se opuseram à lei, que agora estão um bocado rendidos à lei. Eu queria entender se é essa a percepção que têm na prática, que há um consenso político agora um bocado em torno desta lei e que já nada vai fazer voltar atrás, ou se eventualmente até com o crescimento de movimentos populistas ou mais, pronto, que reduzem a questão a estamos a incentivar ao consumo e isto é uma rebaldaria, não é? Que pronto, às vezes alimentam essas ideias, se acham que há o risco de darmos um passo atrás nestas políticas. Sim, acho que é um ponto importante, ou seja, de facto há 20 anos, quando foi proposta aqui uma alteração legal, portanto era uma proposta que estava no limite da legalidade dos tratados internacionais e, portanto, havia aqui alguma pressão para não avançar e também não foi consensual a nível, em termos políticos, algumas frases célebres, nomeadamente Paulo Portas, a dizer agora Portugal vai ser o paraíso das drogas, os turistas vão vir para cá consumir sem parar, etc. E, portanto, o que vemos agora é um consenso grande, ou seja, pelos resultados que também comentei, é difícil,
enfim, não defender que a política funcionou, os factos assim o dizem, mas, portanto, estamos num contexto diferente e, portanto, com a entrada de forças políticas populistas, torna-se tudo um bocadinho mais complicado. Acho que a área das drogas é um sítio onde a demagogia tem um terreno aqui bastante importante, porque as soluções que se podem propor de forma simplista parecem boas, ou seja, assim à partida para alguém que nunca tenha pensado muito sobre o assunto parece bom dizer não se pode consumir, vamos dificultar a vida a quem consome, não vamos abrir determinados serviços, vamos apostar só na prevenção, etc, etc. Mas é um discurso que na verdade esconde, enfim, o que na verdade funciona, não é? Ou seja, nós temos que conseguir trabalhar em vários tipos de serviços, na prevenção, no tratamento, em serviços para quem está a consumir, conseguir trabalhar com vários perfis, acolher quem consome, tentar fazer com que as pessoas não escondam o consumo, que não se isolem, que não vivam esta realidade digamos, num submundo fora do contacto com os serviços, etc, etc. Isto é difícil de explicar, é difícil convencer, digamos, a população, a sociedade em geral, que é preciso investir neste tipo de serviços para benefício de todos, não é? Queremos todos um país mais coeso, com menos problemas de saúde pública, etc, etc. Mas, enfim, também tenho algum receio de que, a nível político, existam aqui algumas vozes discordantes que até agora não têm sido muito óbvias, mas sim tem havido alguns, por exemplo, com a questão das salas de consumo assistido houve alguma resistência, ou seja, se calhar um bocadinho disfarçada de oposição, por exemplo, aos locais, onde é que poderiam ser implementadas, à forma, ao formato, etc, etc. Se calhar não há uma oposição tão clara ao avanço desse tipo de serviços. Eu penso que já vi um ou outro tweet do Chega a questionar porque é que se investe dinheiro em alguns serviços deste tipo. Eu acho que nós temos aqui uma realidade complicada a partir de agora. O que é uma pena, porque eu acho que é importante fazer aqui algumas reformas, digamos, neste modelo, ou seja, que tem 20 anos, que funcionou, mas que tem alguns desafios pela frente, alguns deles, sei lá, posso comentar um ou outro. Já falámos da questão de como abordar consumos que não são identificados pelo próprio como problemáticos, enfim, que são pessoais, recreativos, etc. É uma das questões que eu penso que o modelo português não, enfim, tem que, no futuro, abordar, mas há outros, por exemplo, está desenhado para, enfim, o consumidor clássico de heroína, que normalmente seria um homem, enfim, jovem, etc. Mas agora já não, esse perfil de consumidores, infelizmente, muitas pessoas sobreviveram, não é, a esses anos, e portanto é um consumidor mais envelhecido, que precisa de outro tipo de serviços, enfim, que não se enquadra, por exemplo, neste tipo de tentativas de reinserção através do trabalho, até uma pessoa de 60 anos, que se consumiu a vida inteira, que esteve presa, que tem sinais evidentes das marcas desses anos de consumo, dificilmente arranjará um trabalho, etc. Portanto, temos aqui alguns desafios. E, por outro lado, também adaptar os serviços que existem a novos consumidores, ou seja, que existem, não é? Que têm outro perfil, e o perfil é muito diverso, e que se calhar não se identificam com uma equipa de tratamento tradicional, não é? E precisam de ser cativados para conseguir expor as suas dificuldades enfim, nesses contextos, mas é de facto outro perfil. E, portanto, fazendo aqui um sumário, acho que seria importante conseguirmos valorizar o que foi feito, mas acrescentar, mas o momento político não sei se é o ideal, porque tudo vai ser escrutinado e mal escrutinado, ou seja, com uma visão muito populista que na área das drogas de facto é complicada, é perigosa e, enfim, pode receber muito apoio popular contra o que já está no terreno. Não sei se respondi, Adriana. Desculpa dizer-te, Ricardo, desculpa fazer a pergunta, mas tu dizes que não é este o momento, mas há uma maioria de esquerda no Parlamento, não é o momento? Sim. Exato, acho que sim. Quando é que vai ser o momento? Não, acho que de facto pode ser um momento nesse sentido, ou seja, há uma maioria de esquerda que tem a capacidade de fazer reformas, o que pode ser complicado de gerir, e era sobretudo a isso que me referia, é que, digamos, forças populistas podem estar sempre a assinalar, enfim, realidades complicadas que sabemos que precisam de soluções complexas, mas que provavelmente essas forças irão dizer constantemente, assinalar que não se deve investir, que não se deve apoiar, que se deve punir, etc. E, portanto, essas soluções simplistas nós sabemos que não funcionam,
só invisibilizam os problemas, causam complicações, impedem as pessoas de aceder aos serviços, e portanto vamos ver. Mas sim, é um momento importante para fazer aqui algumas reformas, de facto. Ana? Então, nós temos um governo com maioria de esquerda pela pessoa que foi presidente da Câmara de Lisboa, que teve quantos anos para implementar isto? Porque a minha pergunta, se podias dizer um pouco sobre o que é preciso concretamente para que as salas de consumo assistido avancem e o que é que tem impedido isso ao longo dos anos? Se é realmente os espaços, que tipo de infraestruturas, de requerimentos, e é uma coisa assim tão específica e tão difícil de alguém decidir e avançar. Esta parte também disseste que eras interessado no envolvimento das pessoas, se as pessoas têm sido chamadas ou se são chamadas para dar pareceres e as coisas não evoluem. Ok. Pronto, então se calhar preciso aqui de facto uma clarificação. Existem salas de consumo assistido em Portugal, 2 em Lisboa, e portanto já eu queria pedir para tu explicares o que é também. Ok, exato. Começando pelo princípio. Portanto, salas de consumo assistido são estruturas onde é permitido o consumo, geralmente o consumo de maior risco, portanto, tradicionalmente injetado, e em algumas salas também é permitido o consumo fumado, portanto, ao ser num espaço protegido, supervisionado, evitam-se comportamentos de risco, também partilha de material, e também se pode intervir quando há uma situação que exige apoio, nomeadamente uma overdose, por exemplo. Portanto, que há formas de intervir e, portanto, reverter de forma relativamente fácil uma situação de overdose, porque há medicamentos para isso. E, portanto, normalmente são estruturas que existem há muito tempo em alguns países. Por exemplo, a primeira sala formal começou em 1986 na Suíça, etc. E existem em alguns outros países, sobretudo na Europa. E em Portugal poderiam ser possíveis desde o ano 2000, portanto, porque a legislação contemplava a possibilidade de criar uma série de serviços, incluindo as salas de consumo, e regulava como é que deveriam funcionar, ou seja, a localização, que equipa, como é que se monitorizava a sua eficácia, etc. Desde 2000 até 2019, houve várias tentativas de abrir salas de consumo, que em Portugal na lei chama-se programas de consumo vigiado, enfim. Mas algumas dessas tentativas não foram muito conhecidas, porque ficaram um pouco entre os profissionais, enfim, entre os decisores políticos, etc. Mas, sobretudo, desde 2015 começou a haver aqui um esforço um bocadinho mais óbvio por parte da Câmara de Lisboa. Em 2017, portanto, o executivo da altura, portanto, presidido pelo Fernando Medina, mas com o apoio do Bloco de Esquerda, acordou, no programa de governo da cidade, avançar com 3 salas, ou seja, seriam as primeiras do país, uma móvel e 2 fixas. E desde 2017 houve um trabalho grande para conseguir essa implementação. Estive envolvido, juntamente com o vereador Ricardo Robes e depois com o vereador Manuel Grilo, e, portanto, conseguiu-se abrir a primeira sala em 2019, em formato móvel, e aqui, enfim, foi mais rápido o formato móvel porque, enfim, tem algumas facilidades. O que quer dizer ser móvel? É uma carrinha. Não. É uma carrinha. Tem algumas facilidades, ou seja, porque não exige obras, a criação é um pouco mais rápida, provoca também menos oposição por parte de moradores, porque é móvel e se desloca e, portanto, não cria uma estrutura fixa num determinado bairro, mas também tem algumas limitações, ou seja, só tem consumo injetado, é muito difícil a criação de uma estrutura para consumo fumado numa carrinha, porque exige, enfim, uma robustez da parte elétrica que é difícil de conseguir, extratores, etc., porque os técnicos não podem estar expostos também à inalação, e não tem uma série de outros serviços, né, balneários, etc. Pronto. Conseguiu-se abrir em 2019, em 2021 abriu a primeira sala fixa do país, que é na Avenida de Ceuta, portanto, no antigo Casal Ventoso. E essa sim, enfim, além da questão do apoio no consumo injetado, que é muito importante, que é o consumo de maior risco, permite também consumo fumado e uma série de outros serviços complementares, apoio médico, apoio social, balneário, etc, etc. E funciona muito bem, foi bem acolhida, tem muita procura,
e é interessante também pensar porquê, ou seja, que tipo de coisas é que as pessoas lá procuram. Acho que é uma reflexão também interessante, podemos aprofundar. Ou seja, houve um trabalho também importante com o bairro, e, portanto, a certa altura, enfim, os moradores tinham outro tipo de reivindicações não relacionadas com as drogas, e foi preciso dar resposta a essas reivindicações também. Era um bairro esquecido em algumas componentes, e, portanto, Portugal tem 2 salas. Houve um terceiro equipamento que ficou pelo caminho, que estava previsto para o Lumiar, e aí houve bastante oposição de moradores, comerciantes, etc. E o projeto, enfim, a oposição também política, o projeto parou, e não sei se o novo executivo tem a intenção de retomar, e agora há uma intenção de abrir uma terceira sala no Porto, ou seja, que já tem financiamento, equipa aprovada, etc. E, portanto, abrirá, digamos, em breve, digamos assim. E, portanto, Portugal conseguiu, juntou-se ao grupo restrito de países, ou seja, projetos deste tipo são complicados de implementar, e, portanto, existem cerca de 10, 12 países na Europa, fora da Europa, no Canadá, Austrália e mais recentemente nos Estados Unidos, mas, por exemplo, a terem em conta, não há nenhuma sala de consumo formal em África, nem na América do Sul, portanto, é difícil, apesar de funcionar, é controverso, não é? A questão de investir de dinheiro na criação de uma estrutura para as pessoas consumirem em segurança. Temos ali eu queria lembrar-te que não respondeste a uma pergunta, que era: as pessoas que consomem têm sido chamadas a fazer estas decisões? Por exemplo, como é que este processo aconteceu, desta criação destas 2 salas e depois a outra que já tem financiamento? Como é que ela envolveu as pessoas que são consumidoras? E eu queria acrescentar uma pergunta à pergunta da Ana, que é, quando tu dizias que tinha tido uma boa recepção, no sentido de que tinha muita procura de pessoas, quanto é que é muita procura? Ok, então nós aqui, aproveito também para comentar, quando começámos a preparação da abertura das salas em 2017, tínhamos aqui quase 20 anos de expectativas de profissionais a quererem que as salas avançassem, ativistas, etc. E, portanto, já conhecemos a experiência de outros países e conseguimos fazer as coisas um bocadinho by the book, não sei, ver o que é que tinha funcionado, o que é que não tinha funcionado e tentar ao máximo fazer as coisas bem feitas, não é? E o que é que isso quer dizer? Ou seja, fazer bons diagnósticos locais, envolver os parceiros, envolver a polícia, todas as pessoas, visitar, não é? Visitar também outras salas, porque ver ajuda, não é? Não é um bicho de 7 cabeças, são equipamentos organizados, dignos, etc. E, portanto, fizemos tudo isso. Nesses diagnósticos foram ouvidas pessoas que usam drogas, consumidores, puderam opinar sobre que tipo de serviço é que gostariam, não é? Porque não é só um espaço para consumir, mas seria útil ter uma série de outros serviços complementares, um espaço para estar, um roupeiro, etc, etc. Também sobre o horário, por exemplo, não é? Que é sempre uma dúvida. Será que é melhor funcionar ao final do dia, de manhã, etc, etc. Pronto, foram ouvidos também sobre o horário, etc. Fomos articulando com, penso que é a única associação de consumidores que existe em Portugal, que é a CASO, Consumidores Associados Sobrevivem Organizados. Fomos articulando, tiveram a oportunidade depois, mais tarde, de fazer algumas formações a pessoas que usam drogas aqui em Lisboa, portanto, pessoas de referência aqui na construção das salas, e incluíram também o que se chama mediadores de pares, ou seja, pessoas que usam ou usaram drogas, que utilizam a sua experiência para que, a favor da sua comunidade e para que os serviços se adequem às pessoas que usam drogas. E, portanto, foram sendo ouvidas, de facto. Criou-se a certa altura também uma bolsa para conseguir fazer atividades com pessoas que usam drogas de forma remunerada, e esse é um ponto que é importante e que muitas vezes não se pensa, ou seja, para que as pessoas tenham disponibilidade para participar em workshops, serem formadas, pensarem sobre estes assuntos, ajudarem a desenhar materiais, etc, etc, têm que parar de fazer, ou seja, fazerem-se à vida, o que se chama de fazer-se à vida, não é? Procurar dinheiro para o seu consumo diário, etc. E, portanto, é útil ter um dinheiro para conseguir remunerar o seu tempo, a sua experiência, o seu conhecimento, também a favor das salas. Portanto, foram sendo feitas coisas, se calhar podia até ser feito mais, mas foi tido em conta. Em relação à procura, o que é muita procura? Por exemplo, este novo equipamento no antigo Casal Ventoso tem cerca de 1.300 utentes, abriu há cerca de um ano, fez agora um ano em maio,
E, portanto, ou seja, podemos dizer que é bastante gente. No início tínhamos calculado que seriam muito menos pessoas, porque... Acho que tinham calculado que seriam 300, não é? Num ano, e passou para 1300. Sim. O que é que isso significa? Sim, aqui há várias questões. Por um lado, não há uma lista de consumidores oficial, digamos assim, o que há é estimativas, e, portanto, há uma parte do consumo é oculto, ou seja, de pessoas que consomem não se querem expor e não são contabilizadas. E é bom não existir uma lista, ou seja, pronto. E, portanto, havia uma estimativa de consumidores, mas podia não ser totalmente ajustada. E depois, provavelmente a estimativa foi por baixo de potenciais utilizadores, porque era o primeiro equipamento deste tipo em Portugal e alguns consumidores manifestavam-se resistentes à ideia de consumir, por exemplo, à frente de um profissional. Ou seja, são anos e anos e anos de hábito de consumir de forma escondida, não é? Numa tenda, num descampado, e há muita vergonha associada ao consumo. E, portanto, muitas vezes as pessoas dizem, eu consumo, mas não vou querer fazê-lo à frente de outra pessoa, sobretudo à frente de um profissional, à frente de uma pessoa, entre aspas, de bem, que eu não quero expô-la a essa realidade, não é? E, portanto, enfim, para nós foi uma surpresa, a enorme receptividade. Eu acho que é um bom sinal, as pessoas não têm receio de procurar este tipo de serviços, não têm medo de se expor, enfim, não têm medo, por exemplo, de existir uma parceria com as autoridades, com vários decisores, etc., incluindo polícia, enfim, é convidada a estar envolvida na implementação. As pessoas não têm esse receio de frequentar este tipo de espaço, o que é uma grande novidade. E outro ponto aqui que se calhar interessa pensar é que tradicionalmente este tipo de serviços foram pensados para o consumo injetado, é o consumo de maior risco, é o consumo onde é mais possível existirem overdoses e há mais experiência neste tipo de equipamentos com consumo injetado. Mas nos últimos anos as salas começaram a incorporar consumo fumado, ou seja, fumado de heroína e crack normalmente. Mas há menos experiência com este tipo de consumo. E, portanto, também foi aqui uma aprendizagem da equipa trabalhar com este consumo e também chegou-se a mais consumidores abrindo essa possibilidade. E as razões pelas quais as pessoas procuram a resposta no consumo fumado também é interessante, ou seja, foge um bocadinho da lógica habitual de pensarmos, ou seja, é um espaço limpo, que no consumo injetado é muito importante, pela questão da injeção, o assético, com material esterilizado, etc. E mais seguro também porque existe um profissional para apoiar em caso alguma coisa correr mal. No consumo fumado começam a aparecer outras questões, por exemplo, que eu acho que também são interessantes. Uma delas é sentir-se seguro, ou seja, fora das agressões da rua, fora da pequena extorsão, não é? De ir consumir e aparecer alguém a dizer tens para consumir ou não tenho, vou-te tirar uma parte ou vou-te agredir porque estás a consumir numa esquina, etc. E, portanto, começam a aparecer outro tipo de questões que se pensa menos, que geralmente escapam um bocadinho aqui aos indicadores de avaliação, mas que também são importantes. E é isso. E juntando uma coisa e outra, chegaram-se aos 1.300 consumidores, que acho que é uma boa notícia. Levanta também aqui a questão de que provavelmente seria útil ter mais equipamentos deste tipo na cidade, mas é isso. Okay. Adriana? Eu só tinha uma questão também relativamente às salas, que, portanto, para além do aquele apoio mais óbvio, que é, por exemplo, garantir que não há uma overdose, que se faz o consumo com insegurança, há também a questão do, por exemplo, fazer rastreios ao VIH ou à sífilis e dar apoio psicológico, reencaminhar para os serviços sociais. E eu queria entender se notam alguns obstáculos no terreno, de tipo, ok, tem aqui uma pessoa que muitas vezes estão em situação de sem-abrigo, não é? Que estão em situações muito frágeis e que querem ultrapassar a adição e que querem, por exemplo, arranjar um emprego ou ter acesso a cuidados de saúde. E se notam que se há obstáculos na articulação dos meios entre quem faz o apoio direto às pessoas que consomem as drogas e às pessoas que têm o vício, e depois os serviços, tipo os serviços de saúde ou a segurança social, se notam que ainda há um estigma em ajudar essas pessoas, apesar da lei, pronto, já ser muito progressista, depois na prática às vezes essa não é a realidade, não é?
Sim, de facto as salas oferecem uma série de serviços, alguns não são de facto os óbvios, não é? Mas dou um exemplo quando se abriu aqui uma das salas e foi possível, a primeira coisa que abriu foi a parte do balneário, enquanto a parte da sala de consumo ainda não estava totalmente concluída, e faltavam algumas coisas para conseguir avançar, mas o que foram aparecendo foram pessoas que não tomavam banho há 2 anos, por exemplo, com umas barbas gigantes, enfim, que tinham problemas de saúde graves, não é? Que não eram vistos por um médico há não sei quanto tempo. E, portanto, tudo isso faz parte de uma sala de consumo. E na área da saúde, foi mencionada a questão do VIH, é importante, sobretudo a hepatite C. A hepatite C é muito prevalente em injetores e, portanto, existe tratamento. O tratamento é cura, ou seja, elimina a infecção e, portanto, aqui este tipo de equipamentos tem um papel importante na identificação da infecção e no acesso ao tratamento. Em relação aos obstáculos, eu faria aqui se calhar um passo atrás e diria que não tem a ver só com, ou seja, tem a ver também com o contexto, ou seja, alguém que está na rua há muito tempo com uma dinâmica de consumo muito regular, ou seja, começa a acumular muitos problemas, não é? E portanto, para conseguir tomar aqui algumas decisões, é preciso ir fazendo um caminho, não é? E portanto, já mencionei aqui hoje, não é? Tomar banho parece uma coisa, ou seja, é importante, não é? Alguém que se sente mal porque não tomou banho, porque não tem roupa limpa, etc., não vai querer ir a uma consulta porque vai ser olhado mal pelas outras pessoas que estão no centro de saúde ou no hospital, etc. Não vai querer, provavelmente já perdeu os documentos em alguma altura do caminho, perdeu, enfim, contacto com o hospital, é preciso remarcar, etc, etc. E, portanto, para fazer estes pequenos passos, é preciso criar aqui algumas condições que muitas vezes não têm a ver só com o consumo estritamente, mas com as circunstâncias em que a pessoa está e, portanto, dar aqui algumas condições, possibilitar o acesso a um telefone, contactar o hospital, voltar a marcar uma consulta, acompanhar, ou seja, pela questão dos transportes, a pessoa às vezes não tem onde apontar ou qual é o dia da consulta, não é? E se for daqui a 3 semanas, sem uma agenda, sem a vida organizada, você não vai conseguir fazer isso. Não tem telefone, não vai conseguir acordar a hora da consulta. Pronto, há uma série de passos que têm que ser preparados. E, portanto, sobretudo, acho que nós temos um sistema que está pensado para a norma, ou seja, e a norma enfim, todos nós temos que apontar o dia da consulta, organizar-nos, levar o papel, etc, etc, mas quando a pessoa tem a vida muito desorganizada, isso que parece relativamente simples torna-se um obstáculo grande para conseguir ter acesso a esses serviços. Diria que a questão do tratamento já é, digamos ali, um dos últimos passos, mas antes disso, muitas vezes passa-se por coisas muito, muito mais simples. Renovar o cartão de cidadão, que dá acesso a uma série de coisas e sem ele enfim, praticamente não se consegue sair do mesmo sítio, marcar uma consulta, etc, etc. E a questão do tratamento, muitas vezes, a procura do tratamento acontece quando a pessoa já está noutro momento mais forte, com outro tipo de motivação, etc. Diogo, quer dizer a seguir? Olá, boa noite, obrigado. Consegue-me ouvir bem? Sim. A pergunta que eu vou fazer, se calhar vai fugir aqui um bocado à linha geral do que tenho estado a falar, por isso que eu também estava a esperar um bocadinho, mas já falamos várias vezes de VIH, de perfis, de estratégias de testagem, e se calhar eu queria dar um salto da parte das drogas para outra área onde tu também trabalhaste, Ricardo, sobre a testagem para o VIH. E se calhar perguntar-te porque é que achas que... por exemplo, eu em conversa com amigos percebi que nenhum dos meus amigos heterossexuais alguma vez tinha testado para o VIH e que é uma prática que, tendo ou não comportamentos de risco, acho que está muito mais... existe muito mais na população homossexual, homens que têm sexo com homens, e inclusivamente já me aconteceu um profissional de saúde achar que não, mas porquê é que tu vais testar? E só o fazer porque tenho dito,
acabei uma relação, quero saber se está tudo ok, blá blá, e ter dito que essa relação era com um homem, então sim, então vamos fazer isso. Portanto, queria se calhar perguntar a ti e se calhar aos outros presentes se tens alguma noção da extensão disto, que problemas associados é que podem vir. Eu acho que pode haver aqui alguma negligência e estigmatização ao mesmo tempo, mas queria também saber a tua opinião e se calhar também as razões por trás deste tipo de políticas que acho que infelizmente são muito transversais. Ok. Então se calhar comento aqui só algumas coisas que podem ser curiosas e interessantes. O trabalho que eu tive em drogas foi a primeira vez que eu trabalhei com pares, ou seja, pessoas que conhecem a sua comunidade, têm um conhecimento, enfim, das dinâmicas da sua comunidade, nesse caso pessoas que usam drogas. Eu fiquei muito interessado por esse papel que eu não conhecia e decidi, em determinada altura, começar a trabalhar na área do VIH, também como par, mas com homens que têm sexo com homens, porque achei que é um papel que tem muita força, não é? Conseguir dialogar com a minha comunidade, conhecer as práticas, a linguagem, estabelecer parcerias, etc, etc. É um trabalho importante e eu acho que é útil e, enfim, que existam projetos específicos justamente por essa força de conseguir, digamos, dialogar dentro de uma comunidade, mobilizar forças, etc. E, portanto, também no GAT estive na equipa com outros colegas que criou o Checkpoint LX, que talvez conheçam, mas pronto, e nesse espaço, além do rastreio, propõe-se uma série de outras propostas, de encaminhamento para PrEP, para novas estratégias de prevenção, etc, etc. Há aqui uma questão, e Diogo lanças esse ponto que é importante, é que por existir menos consciência, menos sensibilidade para a questão do VIH na população geral, digamos assim, temos um problema com diagnóstico tardio em população heterossexual, nomeadamente em homens, que não se testam, nunca se testaram na vida ou não se testam com alguma frequência. E, portanto, temos aqui esse problema, pessoas que são diagnosticadas muito tarde e que nunca acharam que estiveram em risco, que passaram pelos cuidados de saúde em diferentes ocasiões, foram ao hospital, ao médico de família, etc., e nunca lhes foi proposto um teste, e, portanto, quando a infecção é detectada, ou seja, temos tratamento eficaz, etc., mas há uma série de complicações que poderiam ser evitadas se o diagnóstico fosse mais cedo. E, portanto, existe uma norma que diz que pelo menos uma vez na vida as pessoas deveriam testar-se, todos os adultos, mas sabemos que à partida não, enfim, muitas vezes essa norma clínica, digamos assim, muitas vezes não é utilizada, não é aplicada e, portanto, temos aqui trabalho para fazer também nessa área. Camila? Alô, desculpa, então o telemóvel estava a fazer jantar e não sei o quê. Mas eu tinha uma pergunta que tinha muito a ver com o que o Diogo também disse agora, e tem a ver com agora a comunicação do vírus da varíola e tudo mais. E, quer dizer, as comunicações que existem, a desinformação é absolutamente absurda e muito, muito discriminatória ainda. E no dia em que nós estamos, não é, a um dia de chegar ao mês de celebrar o Pride, o mês do orgulho, eu sinto que ainda falta muito para fazer para desestigmatizar, não é, um bocadinho toda esta questão e se calhar voltar a trazer também toda a questão do VIH à conversa, não é? E se calhar aproveitar, diria eu, um bocadinho esta parte mediática, que agora existe uma nova varíola que está a ser associada completamente erradamente, obviamente, a homossexuais, e perceber que não, pronto, tentar, não sei bem como, pronto, mas desconstruir a comunicação que se faz, não é? Porque eu acho que, lá está, esta questão toda também aumenta muito a discriminação entre as pessoas e eu imagino também que afeta as pessoas que se calhar também recorrem a salas de consumo assistido e portanto ajuda e que possa aumentar outra vez se calhar a resistência a irem ou algum receio em procurar ajuda com voltar a ver esta comunicação completamente
absurda. Pronto, e não sei, queria explorasse um bocadinho mais este ponto. Obrigado pela questão. Obrigada. Tenho aqui uma opinião ligeiramente diferente e espero conseguir transmiti-la. Portanto, nós temos aqui uma infecção que está a circular de uma forma um pouco diferente dos últimos surtos que se conheciam, não é? De monkeypox, que evito dizer que é varíola, porque não é, a varíola é uma infecção extinta, mas, portanto, esta infecção em alguns países europeus parece ter entrado na comunidade de homens que têm sexo com homens. Eu acho que também, enfim, temos que ser transparentes em relação a esse ponto. Por exemplo, todas as infecções que foram identificadas em Portugal, e já são cerca de 100, foram em homens e, portanto, acho que temos que conseguir não aceitar discurso estigmatizante, mas ao mesmo tempo conseguir falar sobre as coisas como elas são. E muitas vezes temos, dentro da comunidade, na qual me incluo, ouvido muitos discursos sobre, comparando com o VIH, não é? Que o VIH foi, de facto, uma infecção que estigmatizou muito homossexuais, bissexuais e outros homens que têm sexo com homens, mas o que houve também no VIH, e muitas vezes isso não é dito, é que houve uma falta de ação por parte dos decisores e dos governos, que fez com que durante anos não se falasse do que estava a acontecer, que não se tomassem medidas, que não se investisse na investigação, na prevenção, etc. E, portanto, eu acho que nós, estando em 2022, temos uma série de recursos na comunidade, ou seja, de associações, de grupos organizados, redes sociais, grupos, mailing lists, etc, etc. E eu acho que nós temos que conseguir comunicar também para dentro e atuar, ou seja, enfim, saber identificar quais são os sintomas, conseguir informar os nossos parceiros sexuais, etc, etc. Se em algum momento a infecção entrar noutra comunidade, porque provavelmente isso vai acontecer, também temos que ser ágeis em informar que entrou num grupo de, não sei, de pessoas de determinada cidade ou com outras características demográficas. O que eu acho que nós não podemos fazer é, digamos, não falar sobre as coisas. Diogo, força. Esta pergunta da Camila é um bocado full circle da minha pergunta há bocado, porque ela veio exatamente a propósito da questão da varíola dos macacos. E será que o facto de se ter encontrado esta doença viral para já na comunidade homossexual foi também porque é uma comunidade que é testada com mais frequência? Será que não podem ter existido outros surtos que simplesmente não foram detectados? Porque a população em geral, como falamos há bocado, também não está tão atenta a isso tudo. Sim, ou seja, não se pode excluir essa hipótese, ou seja, porque em situações anteriores aconteceu isso, ou seja, que homens têm sexo com homens mais organizados, mais atentos à questão do rastreio, etc., foram mais rápidos a procurar ajuda médica. Neste caso, tinham existido surtos anteriores de poucos casos em pessoas com outro perfil, ou seja, que tinham viajado para países onde a infecção é endémica e a infecção tinha ficado num circuito muito restrito. Ao longo da história houve várias situações. Nos Estados Unidos, em determinada altura, houve um surto associado à importação de animais domésticos, animais selvagens da África, que depois infectaram animais domésticos, etc. Portanto, tem havido surtos com características um bocadinho diferentes. O que estamos a ver em Portugal não parece ser assim uma situação completamente, ou seja, que estamos às cegas, não é? Porque há alguma ligação entre surtos que estão a aparecer em vários países e, portanto, sobretudo Reino Unido, Espanha, mas também noutros países e, portanto, sendo uma infecção que também tem sintomas, em alguns casos mais exuberantes, noutros menos. Ou seja, pode ser que em determinada altura, noutra comunidade, noutra cidade, etc., seja preciso atuar, mas neste momento acho que também podemos atuar onde a infecção está a ser visível, não é? E, portanto, eu acho que tem havido, enfim, algumas iniciativas para transmitir a informação em quem aparentemente está mais exposto neste momento,
e acho que se deve também investir noutra altura, quando comecem a aparecer casos, se aparecerem noutras comunidades. Eu gostava de voltar às drogas para te perguntar uma coisa. No início tu penso que tinhas dito que poderias dar alguns exemplos do que é que acontece em Berlim, e também falaste à altura sobre o facto de que mesmo as salas de consumo assistido que agora existem em Portugal, noutros continentes, e até parece-me que sugeriste isto, corrijo-me se estiver errado, na Europa não é assim tão comum. E eu queria perguntar-te que outros exemplos é que existem, em que é que vocês, quando estiveram a fazer o trabalho que fizeram em Lisboa, em que é que vocês se basearam ou se inspiraram, e que outros exemplos bons ou maus é que existem fora de Portugal? Ok, então há salas, portanto, como disse há pouco, desde 86, na Suíça a primeira, depois há alguns países onde as salas estão bastante implementadas, na Holanda, na Alemanha há várias, depois noutros países há só uma ou outra, na Noruega, Dinamarca, Luxemburgo. Espanha é muito desigual, tem muitas salas na Catalunha, uma no País Basco e nenhuma no resto do Estado espanhol. Portanto, nós conhecemos já todas essas experiências, temos contacto com colegas de outros países e, portanto, fomos visitando. Deixa-me só interromper-te. E quando dizes, existe nesse sítio, existe há muito mais tempo do que existe em Portugal, por exemplo? Sim. Em Espanha, eu penso que a primeira terá sido em 2003, por aí. Portanto, há mais tempo na Catalunha, digo. E, portanto, há bastante contacto, é um meio relativamente pequeno, toda a gente se conhece, a articulação, etc. E, portanto, fomos visitando outras experiências. Às vezes o que acontece é que os exemplos mais conhecidos são de quem publica mais, de quem documenta melhor as respostas e, portanto, durante muitos anos as experiências mais conhecidas eram das grandes salas, não é? De países com muito investimento e que também tinham muita pressão, enfim, pressão também política e que tinham que ter respostas muito robustas, muito estudadas, etc. E, portanto, durante alguns anos, por exemplo, as experiências mais conhecidas eram Sydney, que tem uma grande sala, etc. Vancouver também, que tem uma sala muito conhecida, com grande investimento e tudo mais. Eu penso que para a nossa dimensão é útil também prestar atenção aos projetos mais modestos, ou seja, que às vezes são pequeninos equipamentos para poucas pessoas, num bairro, numa pequena cidade alemã, por exemplo. A Alemanha acho que é um bom exemplo, porque tem muitas salas, às vezes são projetos relativamente pequenos, também tem a possibilidade de fazer visitas virtuais, tem uns sites engraçados onde se pode visitar esse tipo de estruturas, e eu acho que é útil pensarmos equipamentos sólidos, ou seja, que sejam com bons serviços, com profissionais preparados, seguros, etc., mas que isso também não seja um impedimento para conseguir ter respostas, se calhar, mais modestas, também preparadas, com a equipa bem formada, com equipamentos, mas, por exemplo, para uma cidade de menor dimensão, ou um fenómeno de menor dimensão, para um bairro onde, portanto, há menos utilizadores, pode-se pensar numa estrutura um bocadinho mais pequena, ou criar um espaço de consumo numa estrutura que já exista. O sítio onde eu trabalhei, por exemplo, em Espanha, era um projeto que dava apoio a pessoas que usam drogas, abria à noite, assim, num sítio, enfim, muito, muito interessante, e a determinada altura o que fizeram foi esvaziar um armazém, ou seja, um pequenino armazém, um arrumo, digamos assim, esvaziar e dizer, a partir da manhã, isto é uma sala de consumo, e as pessoas que lá trabalhavam diziam uma coisa que me lembro muitas vezes, que era: uma sala de consumo é só um sítio onde alguém consome e outra pessoa observa. É só isso. Não é preciso ser mais do que isso. E se acontecer alguma coisa, chama-se ajuda. Mas não é preciso ser uma coisa super sofisticada, cara, etc. E, portanto, há todo o tipo de equipamentos e podemos também escolher em função da necessidade. Filipa? Novamente aqui umas questões mais de base. Essas salas são pensadas, porque estávamos a falar dos perfis de pessoas, que é sempre um ponto interessante. São pensadas para, de certa forma, atrair, por exemplo, um perfil de alguém que já consome há imenso tempo, que já está dependente e que provavelmente pode estar numa situação de sem-abrigo, ou pelo menos de maior vulnerabilidade, ou são salas onde pode ir qualquer tipo de pessoa aparentemente invisível, com outro tipo de estatuto social,
que também consome muito, mas que está aparentemente controlado, ou seja, há todo aqui uns tipos de perfis que eu não sei muito bem qual era o objetivo. Portanto, a primeira pergunta era essa, suponho que o objetivo seja ajudar quem está numa situação de maior vulnerabilidade e não de quem consome de forma consciente, se bem que isto aqui, a linha do que é consciente ou não, é difícil de cruzar. E a segunda pergunta era depois na questão de prática da privacidade, nessas salas podem ser organizadas, ou seja, têm uma estrutura, como é que eu ia dizer, conectada às autoridades, ou seja, é uma coisa bastante legal e que existe de forma organizada. Na questão da privacidade, as pessoas são identificadas, não são identificadas, qualquer pessoa pode entrar, não pode entrar, ou seja, há aqui algum processo. Como é que isto funciona depois na prática, essas duas questões? Então, apesar de haver salas um bocadinho diferentes, ou seja, algumas um bocadinho mais informais, outras mais formais, em geral, portanto, tem como público preferencial consumidores que têm maior risco, e normalmente o maior risco é um consumo injetado, normalmente supõe maior risco, também, em alguns casos, consumo fumado de heroína crack. Pronto, é assim um bocadinho o perfil. Em algumas sessões que eu participei ao longo dos anos, de esclarecimento sobre o que são salas, etc., às vezes as pessoas tinham imaginado, por exemplo, que seria para fumar cannabis, por exemplo, mas, enfim, mas não é bem esse o objetivo, porque, enfim, por exemplo, fumar cannabis pode ser em qualquer sítio da cidade, não é preciso ter uma sala, não faz sentido, ou seja, de facto é para consumidores de maior risco, sobretudo para consumo injetado. É verdade que, ou seja, se a pessoa está numa situação de sem-abrigo, com a vida toda desestruturada, que acumulou uma série de problemas legais, etc., tem a possibilidade de obter mais apoio num projeto deste tipo, mas aparecem, por vezes, pessoas com a vida mais organizada, ou seja, que trabalham, que organizam o seu consumo, que consomem 1 ou 2 vezes por dia e que organizam o seu consumo para fazê-lo dentro de uma sala deste tipo, uma sala de consumo assistido, porque estão conscientes de que, ou seja, estão mais protegidas, não é? Ou seja, se acontecer alguma coisa, há intervenção profissional. E se o fizerem sozinhas, o consumo isolado, sozinho, tem risco, ou seja, porque se houver se algo correr mal, não há ninguém para chamar ajuda, não é? Portanto, há pessoas com outro perfil que se organizam para ir às salas de consumo. É respeitado, ou seja, aqui a questão da privacidade, não é? Geralmente há essa opção à pessoa de utilizar, por exemplo, o nome que quiser, não é? Se a pessoa quiser dar o nome real, pode dar. Normalmente há algum tipo de registro para contabilização, para justificação do que está a ser feito. Se a pessoa quiser dar o nome real, eu penso que é isso que acontece na maior parte dos casos, pode dá-lo ou dar outro nome inventado, etc. As pessoas percebem que têm benefícios em dar o nome real porque às vezes é útil para tratar de questões, não é? Chegou uma carta do tribunal, tem uma consulta médica, pedir ajuda para tratamento, etc. E, portanto, há confiança nos serviços. A maior parte das equipas que desenvolvem este trabalho já trabalham há muitos anos na área das drogas a fazer outro tipo de coisas, apesar das salas só terem começado agora em 2019. A polícia enfim, está envolvida, normalmente é convidada a conhecer este tipo de estruturas, percebe, eu acho que pronto, a polícia conhece muito bem o que acontece no terreno, não é? Às vezes quando temos reuniões isso é muito óbvio, conhecem bem os bairros, conhecem bem quem consome, etc, etc, e portanto não é assim uma surpresa de que vão ficar à porta da sala a ver, porque já sabem, já veem, já conhecem o que acontece na rua, etc. Normalmente são convidados para ser parte um pouco do processo e, sobretudo, aqui é para estabelecer algum tipo de procedimento caso seja preciso atuar, por exemplo, que a equipa tenha, seja, se houver alguma situação que normalmente é rara, não é? De violência, qualquer coisa que se descontrola, um conflito entre utilizadores, etc., que exista um procedimento definido e que exista, sei lá, um contacto preferencial, um telefone mais rápido, etc. Portanto, geralmente é para isso, para organizar aqui um bocadinho a intervenção conjunta, mas a polícia, enfim, percebe que para a sala poder funcionar e cumprir o seu objetivo não vai estar lá em permanência à porta, etc. E, portanto, há aqui um bom entendimento em geral. Obrigada. Portanto, na base, qualquer pessoa, mas dentro desse perfil, ou seja, mais vulnerável,
desde que tenha consigo o que vai consumir, na verdade é um espaço onde o pode fazer, ou seja, não há venda, não há... A pessoa simplesmente traz consigo, consome na presença de alguém, num profissional. Sim. A substância é trazida pela própria pessoa, sim, é verdade. Há pouco, não sei se esqueci de dizer isso, mas sim, a substância é trazida pela própria, já tem que ter Deduzi que fosse óbvio, mas era mesmo só para confirmar. Não, sim, mas poderia ser de outra forma, mas sim. E relativamente... desculpa. Se calhar acrescento só aqui uma coisita, que é, há pouco tinha pensado, as salas têm bastantes regras, pronto, há salas diferentes nos vários países, mas têm regras para tornar o funcionamento razoável, digamos assim, ou seja, normalmente há algo, a pessoa entra, pede, faz uma indicação de que quer consumir, na primeira vez que utiliza o espaço aceita um conjunto de normas, não é? Ou seja, como é que funciona, que tem que, sei lá, lavar as mãos para tornar o consumo seguro, não pode utilizar material já utilizado, porque senão a sala não estaria a cumprir a sua função, portanto tem que utilizar seringas novas, etc. Tem que aceitar, por exemplo, este é um ponto importante, previamente, que se houver alguma situação que precisa de ajuda médica, a pessoa aceita que existe essa intervenção, ou seja, é esclarecida antes de que aconteça, e, portanto, se houver, por exemplo, uma sobredosagem com heroína, pode-se aplicar um medicamento que funciona como uma espécie de antídoto, que é naloxona, etc. Portanto, isso é explicado de forma prévia. Portanto, quando a pessoa começa a usar o espaço, já é consciente do funcionamento e é explicado de forma prévia. E, portanto, é um consumo, e, portanto, acho que se calhar isso é algo que chama a atenção quando se visita um espaço deste tipo pela primeira vez. É limpo, ordenado, também existe, digamos, um circuito que a pessoa recolhe o material que vai usar, ou seja, as seringas, etc., de determinada forma, que consome sempre sentada, ou seja, não circula pelo espaço com as seringas, não consome sentada no chão, sabe? Pronto, esse tipo de questões, porque tem que ser um espaço que seja seguro para os profissionais e também para as outras pessoas que estão a consumir em simultâneo, não é? E, portanto, se fosse totalmente descontrolado e desordenado, isso poderia pôr em risco também quem está a utilizar o espaço ao mesmo tempo. O que eu ia acrescentar, fiquei na dúvida, vejo que é uma questão ainda recente, portanto, não sei até que ponto é que há informação, mas era no sentido de entender se depois esta sala de consumo tem uma visão, tem um objetivo de entrar numa espécie de política circular, no sentido em que, trazendo as pessoas a um sítio concreto e partilhado, que na verdade até acaba por ser uma coisa positiva, acho eu, parece-me de fora, se já há alguns dados sobre o impacto que isso tem em conseguir, por exemplo, ajudar a pessoa a ter uma intervenção com outro tipo de profissionais, psicológico ou apoio, seja de que tipo for, ou se o consumo é mais ou menos mantido como era, ou seja, aqui há alguns dados já sobre isto, sobre um efeito positivo. Sim, ou seja, estes projetos são avaliados e geralmente o que é considerado, enfim, não só o número de utentes, de pessoas que utilizam estes serviços, o número de overdoses evitadas e um dos pontos importantes é a referenciação para outros serviços, ou seja, serviços médicos, apoio social, etc. Não é só contabilizada a questão do tratamento, porque o tratamento e a abstinência é normalmente um objetivo que nos colocamos, normalmente os que estamos mais de fora desta realidade, e menos em quem trabalha no dia-a-dia e que percebe que há muitos passos anteriores à abstinência, ou seja, como disse há pouco, fazer o cartão de cidadão, marcar uma consulta, começar a fazer um tratamento para a hepatite C, guardar os medicamentos para o VIH, retomar o contacto com a família que se calhar há anos que não havia um contacto e que a pessoa estava meio perdida a circular sem possibilidade de contactar a família, etc. Portanto, há muitos passos prévios até à questão do tratamento. Estas equipas estão muito articuladas quer com programas de substituição opiácea, quer com os serviços de tratamento e, portanto, fazem parte da mesma rede, não é? De encaminhar para consulta, para desintoxicação ou para estruturas de comunidades terapêuticas, ou seja, para fazer tratamentos com mais continuidade, mas, portanto, de facto há uma série de passos antes de conseguir chegar lá,
E também, a modo de exemplo, para pedir, digamos, um internamento numa comunidade terapêutica, é preciso existir motivação, pedir uma consulta, ser avaliado, pedir uma comparticipação à segurança social, esperar, e portanto há aqui muitos passos prévios antes da questão das estruturas de tratamento. Mas sim, ou seja, há aqui um grande esforço por não ser um espaço isolado em que só há consumo e mais nada, né? Em alguns casos pode ser assim e a sala continua a cumprir o seu objetivo, que é reduzir o risco mais imediato, e que relembro que o risco mais imediato é morte, ou seja, acho que podemos dizer isso abertamente, ou seja, no pior dos casos pode existir uma morte por sobredosagem, isso acontece. E depois há outros gradientes de risco, não é? de infecções, de lesões, etc. E, portanto, a sala continua a cumprir a sua função, mesmo que seja só o consumo. Mas é óbvio que não faz só isso. Obrigado. Mais perguntas? Força, Ricardo. Olá, eu queria fazer uma pergunta relacionada com algo que o Ricardo disse, mais ou menos no início. Aparentemente, as soluções legislativas e o próprio serviço que tinham sido definidos com a lei de 2000 teriam em vista um determinado perfil de consumidor, portanto, masculino, de sexo masculino, consumidor de drogas duras, sobretudo heroína, injetável, e que, essencialmente, nestes 20 anos, grande parte desse objetivo, não é? Pelo menos ou de recuperação, ou de diminuição do consumo, ou de tratamento desse perfil de consumidor, nomeadamente ao nível da questão da segurança do consumo e da diminuição da IH, hepatite C, que a lei acabou, de certa forma, por ser um sucesso, não é? Ou pelo menos as faces mais visíveis do consumo, nomeadamente a questão relacionada. Nós era adolescente na altura, portanto, e era muito comum as reportagens com as imagens, muito associado também a certos locais da cidade, Casal Ventoso e não só. Isto desapareceu um pouco, ou seja, houve, para além da lei, houve uma intervenção integrada nesses locais. A minha pergunta tinha a ver se, pelo menos a parte, o impacto visual, não é, desse consumo trazia e ficou mais ou menos resolvido, em parte, ou pelo menos essa é a percepção pública que existe. Como é que tu relacionas isso com, ao abrir, portanto, as salas de consumo, que era algo que estava previsto na lei, mas que só praticamente 17 anos depois é que começa a surgir, se o número, disseste que a sala tinha previsto 300 pessoas e apareceram 1.300, isso será resultado de algum aumento portanto, do consumo, ou não é? Dos consumidores de droga, do número de consumidores de droga, ou tu achas que é um aumento da procura de serviços que no fundo é procura latente, ou seja, eram pessoas que precisavam desses serviços, mas que como eles só surgem mais tarde, começam a dirigir-se a esses serviços por eles só passarem a existir nessa altura. Qual é a tua opinião nessa situação? Sim, pronto, nós sabemos que em relação aos anos 90 houve uma série de questões que foram parcialmente ultrapassadas, não é? Porque tínhamos um cenário não só enfim, com quadros legislativos diferentes, mas muito menos serviços e, portanto, houve uma série de pessoas que se conseguiram organizar a partir dos programas de metadona, de substituição, entrada em tratamento, etc. E, portanto, uma série de pessoas conseguiram manter-se abstinentes ou intercalar com alguns períodos com algumas recaídas, algum consumo ocasional, etc. E outras pessoas permaneceram numa situação de consumo, mas
com a vida mais organizada, ou seja, mais estabilizadas, com, enfim, menos risco de problemas de saúde, etc. Portanto, estamos numa situação melhor do que há uns anos atrás, mas estamos num contexto em que uma parte dessa população envelheceu, o que traz uma série de problemas. Enfim, não só de saúde, começamos a ver, é uma nova geração, uma geração que não existia antes, não víamos consumidores que estão a debater com questões de envelhecimento, com cancro, enfim, com uma série de questões desse tipo. Mas também há a entrada de novos consumidores, ou seja, também não podemos pensar que se extinguiu também totalmente a entrada de pessoas jovens com consumos, enfim, de heroína, etc. Existem em menor número do que seria nos anos 80, 90, mas continuam a existir pessoas a entrar neste tipo de consumos. Nós tínhamos uma estimativa de que em Lisboa existiriam cerca de 1.700 consumidores com este perfil, poderiam ser potenciais utilizadores de um equipamento deste tipo, mais distribuídos pela cidade, e que provavelmente não aderiam de forma tão imediata a equipamentos deste tipo. E, portanto, é uma surpresa que tenha havido uma adesão tão rápida no primeiro ano, mas, ao mesmo tempo, também sabíamos que essas pessoas existiam. Pronto, são estimativas, como disse há pouco, há muitas pessoas que não se querem expor, não querem ter contacto com as equipas, e, portanto, uma população de certa forma invisível. Ou seja, há uma certa percepção de que momentos de crise levam a que as pessoas retomem consumos, é um momento propício para recaídas e, portanto, a crise de 2012 falou-se muito nisso, portanto, havia pessoas que tinham uma subsistência muito precária, não é? Trabalho informal, um trabalho numa obra, coisas desse tipo, e quando se reduziram esse tipo de oportunidades, sei lá, perdido por 100, perdido por 1000, não é? Ou seja, se não tenho trabalho, se não tenho casa, etc., é um momento muito propício a recaídas, porque a pessoa não tem nada a perder e, portanto, estamos também a viver uma crise, não é? Neste momento, depois da pandemia, é possível que vejamos algo desse tipo, mas que eu não tenho informação tão óbvia sobre o impacto da Covid na questão das drogas. Tenho outro tipo de informação, mas não sobre o aumento de população com este perfil a consumir nas ruas de Lisboa. O que também vemos é que há outro tipo de perfis a consumir, não é? Ou seja, por exemplo, consumos de injetáveis de estimulantes, pessoas a utilizar drogas para outro tipo de situações, ou seja, para conseguirem funcionar, trabalhar, divertir-se, ter práticas sexuais, etc. Uma população também mais diversa, ou seja, que não é só o homem heterossexual, e portanto também temos de estar atentos a esses perfis e fazer com que as pessoas se sintam acolhidas nos serviços, não é? E essa é uma das discussões que também está a acontecer agora atualmente, as questões de género e drogas, não é? As mulheres são uma população também invisibilizada, não é? Porque o consumo é muito mal visto nas mulheres e ou seja, existe um impacto também. Os serviços são mais duros com as mulheres, a sociedade é mais dura com a mulher consumidora e, portanto, é um consumo mais invisibilizado, mas também pessoas com orientações sexuais ou identidades de género minoritárias, enfim, que consomem também e que, por vezes, não estão no radar dos serviços convencionais. Tinha só aqui, a minha segunda questão era um bocado depois sobre isso. Para ti, quais são os novos consumos, os novos perfis? Já falaste um bocado nisso. E o que é que a lei, o que é que seria preciso mudar da lei para corresponder então a esses novos perfis e novos consumos? Uma vez que a percepção pública, também pessoal, é que a questão do consumo da heroína, em parte, ficou, não é resolvido, mas ficou controlado, ou passou a ser gerível pela estrutura normal do Estado, sem uma resposta específica, não é? Mais forte ou mais focalizada, que foi aquela que aconteceu com a lei e depois com todos os serviços que foram criados. Ok.
Então, se calhar diria que, ou seja, o modelo português é muito apreciado e ainda bem, eu acho que é de se valorizar. Acho que é útil, e algumas pessoas têm dito isso, que é útil que se questione, ou seja, aqui o problema às vezes dos modelos, e aqui modelo no sentido de figura que se admira, não é? Tem um problema que muitas vezes é estático, não é? Ou seja, por ser muito admirado pode se tornar estático. Eu acho que é útil que se questione, que se abra à mudança, e portanto, enfim, há aqui também uma questão um pouco de renovação, de investimento, etc. Portanto, tal como muitos outros serviços públicos, têm existido deficiências notórias em termos de recursos humanos, etc. Portanto, aqui há uma questão um pouco de um certo dinamismo e de procura de mudança e de renovação. Acho que nos temos todos que adaptar a outro tipo de perfis, ou seja, por um lado conseguir trabalhar com população tradicional, consumidora de heroína mais velha, etc., heroína e cocaína, mas também com outro tipo de perfis, de pessoas mais novas. Há um pouco a percepção por toda a Europa que a questão das drogas cada vez vai ser mais diversa, ou seja, mais substâncias a serem utilizadas, substâncias diferentes, perfis de pessoas diferentes a fazer uso das substâncias em diferentes questões da sua vida, e portanto temos que conseguir também trabalhar com, pronto, repetindo-me um pouco, não é? Mas com pessoas de várias idades, perfis diferentes, pessoas que têm a vida organizada, que trabalham, outras com a vida mais estruturada, etc, etc, e que consigamos que esses serviços sejam cativantes e também com menos barreiras, não é? Ou seja, muitas vezes os serviços tinham, ou seja, com muitas exigências, algumas dificuldades em conseguir marcar-se, consulta, listas de espera, etc. E acho que nós todos estamos, hoje em dia, a exigir outro tipo de dinamismo por parte dos serviços que utilizamos, não é? Possibilidade enfim, de outro tipo de atendimento, estudamento telefónico, marcação online, pronto, esse tipo de coisas. Acho que na área das drogas ainda não chegamos lá. E em termos de legislação, acho que há uma legislação bastante completa, enfim, que inclui a possibilidade de abrir diferentes serviços, etc. Eu acho que há o ponto que comentámos há pouco, que precisamos, enquanto país, na minha opinião, de fazer aqui algum avanço na questão dos consumos pessoais, enfim, recreativos ou não, mas por parte de adultos que consideram que querem consumir e que isso lhes traz um benefício, porque dessa forma conseguem descontrair, trabalhar, divertir-se, etc, etc, e que não querem, enfim, tratar-se, parar de consumir, ou não consideram o consumo como um problema na sua vida. E, portanto, eu acho que nesse ponto é necessário existir algum espaço, e isso é público, não é? Ou seja, que tem havido algumas tentativas, nomeadamente de começar a regulamentar a cannabis, mas não só. Ou seja, provavelmente haverá um caminho aqui a fazer noutras substâncias. Adriana? Eu tenho mais uma questão que me surgiu agora, que vai um bocado também de encontro daquilo que falámos no início de em Portugal não ser uma legalização das drogas, mas sim uma descriminalização. Isso implica que ainda existam algumas medidas punitivas, tipo contraordenações, trabalho comunitário. A minha questão era se nota no terreno, na prática, que esse tipo de punições são úteis de alguma forma a tentar dissuadir o consumo ou a ajudar na reinserção social na comunidade, ou se essas punições ainda são um bocado um resto de uma tentativa de agradar, se calhar, à opinião pública que resistia mais à descriminalização em 2001, e por isso introduziram-se essas medidas e elas ficaram, e se está na hora de as abandonar, ou se a realidade é algum meio termo entre estas. Pronto, a questão é se essas punições resultam na prática ou se está na hora de as deixar para trás. Eu penso que as comissões de dissuasão tentaram responder não só à opinião pública, mas também ao quadro legal, não é? Que não permitia uma descriminalização de outro tipo sem estas figuras, não é? Que as comissões de dissuasão. E, portanto, eu penso que aqui, sobretudo, a crítica de alguns
consumidores, por exemplo, tem sido que existe algum desequilíbrio entre as comissões de dissuasão, que são serviços que existem em todas as capitais de distrito, que têm equipas sólidas, etc, etc, e por vezes não existe em paralelo serviços, por exemplo, de redução de danos equivalentes que diminuam o risco no consumo e, portanto, fica um pouco desequilibrado, não é? O outro dia assisti a uma conferência que alguém dizia justamente isso, ou seja, já foi a várias comissões de dissuasão, etc., mas não pode recorrer a uma sala de consumo sem ser agora em Lisboa, não pode testar as suas substâncias, que é outra possibilidade que existe, por exemplo, em Lisboa e em alguns festivais, para conseguir ver o que é que contém aquela substância que quer consumir e conseguir também assim gerir o risco, sabendo o que lá está e a potência, etc, etc. E, portanto, provavelmente haverá aqui algum trabalho a fazer em termos de equilibrar um pouco estas opções. Eu penso que portanto, eu repito que nunca trabalhei numa comissão de dissuasão e não conheço profundamente o trabalho que fazem, sei que há um esforço também para torná-las espaços em que se transmite informação e encaminha-se para tratamento, mas penso que também terá que existir alguma opção para aquelas pessoas que dizem, enfim, conscientemente, avalio que o consumo na minha vida não é um problema de saúde, quero fazê-lo, e, portanto, que esta passagem pelas comissões de dissuasão, as multas, penalizações, etc., por vezes podem ser, de certa forma, desajustadas para a sua realidade. Filipe? Tinha aqui uma questão. No caso do álcool, que é bastante, ou seja, não há praticamente uma grande regulação, ou quer que seja, ou seja, há alguma que é a partir dos 18, mas mais do que isso é um bocado senso comum. Obviamente não vai ter o impacto de algumas substâncias que se injetam, pelo menos demora mais tempo, ou seja, do ponto de vista do vício, eu não sei exatamente qual é a diferença entre álcool e crack ou heroína, ou seja, o que for, ou seja, falo completamente na ignorância, tendo obviamente a ideia de que não estamos a falar do mesmo impacto, mas do ponto de vista da legislação e dos esforços que se fazem, porque tampouco podemos negar que há muitas pessoas a chegar a casos em que já não é um consumo controlado. O caso do álcool é um caso de sucesso, porque não há propriamente muita regulamentação ou seja, como é que estamos em termos de números? Não haver regulamentação e ser vendido é um sucesso, é também problemático, ou seja, como é que se compara aqui se calhar a outras drogas leves, ou se é que se pode fazer esta comparação, que é um bocadinho atabalhoada, mas tenho esta curiosidade. Eu acho que, ou seja, apesar de algumas substâncias, o efeito, etc., serem diferentes do álcool, eu acho que às vezes é útil pensar as drogas vendo o exemplo do álcool, ou seja, porque nós somos socializados com a presença do álcool e consideramos o álcool parte das nossas vidas, nos nossos momentos festivos, etc., e a grande maioria das pessoas tem uma relação, digamos, equilibrada com o álcool, ou seja, fazemos uso no dia-a-dia para nos divertirmos, para festejarmos momentos importantes, etc., etc., integramos o consumo no nosso dia-a-dia. Tal como e acontece o mesmo na área das drogas, ou seja, a grande maioria das pessoas, 80%, 90%, faz um uso que não é problemático das substâncias ilícitas, e no álcool também vemos isso, que há uma percentagem de pessoas nas quais o consumo de álcool tem um impacto negativo muito grande, não é? E acho que todos conhecemos, enfim, as questões de violência doméstica, acidentes de viação, etc, etc. Mas, portanto, é útil distinguir aqui entre o que é consumo problemático e o que não é consumo problemático. Eu acho que, como temos na maior parte dos casos, uma relação mais familiarizada com o álcool, conseguimos ver isso com mais clareza do que em relação às drogas. A grande diferença aqui é que, enquanto que o álcool é uma substância lícita e é regulada, ou seja,
quando compramos uma garrafa de vinho ou outro tipo de álcool, sabemos que é seguro, ou seja, que não vai ter, sei lá, uma substância qualquer que nos, enfim, conduza aqui a uma situação complicada, é regulado a sua composição, conseguimos ver a percentagem de álcool, conseguimos, enfim, saber o que lá está, e não há a proibição, portanto, não temos não pode ser considerado aqui um ato ilícito, ou, enfim, ou em alguns casos ser considerado tráfico, e, portanto, é isso. Não sei se me expliquei muito bem, mas, ou seja, em todas estas substâncias, ou seja, hoje em dia já não se utiliza a questão das drogas leves, drogas pesadas, porque sobretudo o que interessa é pensar que é a utilização de que a pessoa faz que as torna mais ou menos complicadas, não é a substância em si, mas tanto no álcool como noutras substâncias, a maior parte do uso que se faz não é problemático, e é nos casos em que esse consumo é problemático que se deve sobretudo intervir e criar serviços apropriados. Uhum. Mas então poder-se dizer que a percentagem de casos problemáticos é semelhante, ou seja, tanto num caso em que é super regulado e num caso que há muita aversão a por exemplo, vender heroína diretamente, ou o próprio Estado permitir a produção de heroína ou de... Eu não vou dar outros nomes porque eu não conheço muito, então não quer dizer uma barbaridade, mas pode-se dizer que é semelhante, ou no caso do que seriam as drogas pesadas, a tendência é que os números sejam sempre muito mais altos. Pronto, eu não sei aqui a percentagem de consumo de álcool que se torna problemático. No caso das substâncias consideradas ilícitas, geralmente pensa-se que cerca de 80% a 90% do consumo não é problemático, ou seja, que há uma minoria de pessoas em que esse consumo se torna, de facto, de maior risco, há consumo mais frequente, situações de dependência, etc, etc. Acho que a questão, sobretudo aqui, se prende com o impacto digamos, o facto das substâncias serem ilícitas tem impacto, pronto, e em Portugal, com a questão da descriminalização, possivelmente esse impacto é menor, mas noutras partes do mundo é um impacto enorme, ou seja, desde prisão, penas de morte, digamos, repressão de culturas locais, impacto ambiental porque se destroem de forma massiva colheitas que são utilizadas espaços que são utilizados para produzir substâncias, etc. Portanto, o impacto é enorme da guerra às drogas, não é? E, portanto, na questão do álcool, apesar de conhecermos casos em que o seu consumo é problemático, e obviamente temos todos aqui um papel em evitar que aconteçam acidentes de viação, situações de violência, etc, etc, mas consideramos que a convivência com o álcool traz mais benefícios do que a proibição, e um pouco esse mesmo pensamento pode ser utilizado em relação a outras substâncias. E, de facto, o álcool é regulado, conseguimos adquiri-lo em segurança, saber a sua composição, etc, etc, e o mesmo não acontece em relação às outras substâncias, portanto, vai-se acrescentando aqui fatores de risco em relação à sua utilização. Ou seja, no caso de então tornar algumas drogas substâncias lícitas, quais são os maiores argumentos contra? Pois, assim, o maior argumento contra a regulamentação de outras substâncias é torná-las de mais fácil acesso, ou sobretudo criar a percepção de que, ao serem reguladas, que o risco é menor, e isso faria com que as pessoas consumam mais. É assim o risco mais identificado. É questionável, porque de facto há muitas substâncias de acesso relativamente fácil, ou seja, nas ruas das cidades por onde passamos, não é? Ou seja, e aí sim é totalmente desregulado, não é? Não há qualquer, sei lá, indicação de quem pode comprar, interdição ao menor, enfim, é desregulado, não é? E, portanto, sim, sobretudo o argumento maior tem a ver com aparentemente tornar a substância mais acessível, considerada de menor risco, mais aceitável o seu consumo. Mas também queria clarificar que eu penso que não é um processo
simples, não é? E, portanto, acho que há aqui alguns passos mais óbvios com a questão da cannabis, portanto, que já está regulada em algumas partes do mundo. Há alguma discussão sobre substâncias, enfim, relativamente mais inócuas, enfim. Mas é um caminho que se tem que fazer, de pensar, de experimentar, ou seja, não é por existir percepção de que tem que se mudar, que seja fácil, ou seja, medindo o impacto que tem no mundo pelas questões todas que já comentei, não é? Crime organizado, violência, prisões lotadas, etc. Tem que se fazer um caminho, experimentar, pensar, em alguns casos, se calhar, tornar o acesso mais dificultado, noutros menos, porque as substâncias também não são todas iguais e, portanto, pode haver aqui também portanto, a adoção de medidas diferentes. Mas é um caminho que pode ser feito. Eu penso que na próxima semana vai ser lançado um livro, por exemplo, por um jurista português, João Taborda da Gama, que é sobre este assunto, regulação de substâncias. Eu considero que há um caminho a fazer também no quadro legislativo nacional e, portanto, e é jurista, portanto, aqui também para quem se interessa mais pelas questões legislativas, acho que é útil prestar aqui atenção ao que você... Não sei exatamente o conteúdo do livro, não foi lançado, mas para quem tiver interesse. Ok. Obrigada. Será que há mais perguntas? Já estamos aqui há 1h30 e, portanto, se calhar eu ia recolher mais de 1h30, se calhar. Eu ia recolher as últimas perguntas se houvesse, e se não houvesse, deixávamos o Ricardo ir dormir ou fazer aquilo que ele bem quiser da sua vida. Mais alguma? Mais alguém quer fazer uma última? Ok, então acho que vamos terminar. Parece-vos bem? Foi muito bom ter-te connosco, Obrigado. Ricardo. Acho que foi mesmo muito bom. Já estamos aqui há mais de 1h30 e foi muito, muito participado. Muito obrigado pelas vossas perguntas. Acabei por fazer para aí 1 ou 2, o que foi ótimo. Havemos de ter mais novidades sobre o próximo Ask Me Anything, tanto no Slack como por e-mail, e o próximo Inquietações, que na verdade até já tem escolha. Vai ser o novo álbum do Kendrick Lamar e, portanto, numas próximas semanas devemos ter mais novidades sobre o dia, a data, a hora, etc. Conto ver-vos por lá e muito obrigado por terem vindo.